uma das receitas que eu acho que o brasileiro mais gosta e que todo mundo conhece, muqueca de peixe. Por isso é uma das sugestões para alegrar a sexta-feira, que é o dia de peixe aqui no nosso programa. Qual a diferença entre muqueca baiana e capixaba? A muqueca baiana, ela tem leite de coco, pimentão e vai também azeite de dendê. A capixaba, ela não vai o pimentão, ela não vai o leite de coco e no lugar do azeite de dendê vai o óleo de urucum. E todas vão tomate, cebola, coentros e o peixe. Então o que a gente vai fazer? Eu quero dar uma dica. Muitas vezes você vai fazer a muqueca e fica aquele óleo de dendê em cima, sem misturar muito bem. Então o que eu faço? Eu faço uma base de muqueca que eu já fiz aqui, ó. E simplesmente eu mixo ou um liquidificador, o leite de coco, o azeite de dendê e um pouco do caldo de peixe que a gente fez, aproveitando a carcaça do peixe. E fica essa coisa linda, tá vendo, ó? Então ela não fica seca e ao mesmo tempo fica tudo misturado, tá? Então a gente vai refogar um pouquinho de alho. Panela de barro é o ideal para fazer. Se você tiver acesso a uma panela de barro de goiabeiras do Espírito Santo, ela é patrimônio brasileiro, né? Então vou refogar o alho, a cebola em tirinhas. Eu também vou fazer uma cama dos legumes para o peixe não grudar. Pode colocar aqui também os pimentões. Eu prefiro o pimentão amarelo ou vermelho, que eu acho eles menos ácidos do que o verde. O verde eu acho ele muito forte. Então, para quem não gosta de pimentão, faz a versão muqueca capixaba. Eu vou deixar as duas receitas e você faz com pimentão ou sem pimentão. Agora, leite e coco é só na baiana. Para acompanhar essa muqueca, eu vou fazer um pirão, esse caldo de peixe e aquele arroz branquinho que a gente já transformou em tantas coisas. Eu vou fazer uma coisa que é um arroz de coco, que nada mais é do que a transformação do arroz que avançava no restaurante e virava arroz de coco. Então agora a gente já vai colocar um pouquinho dos tomates. Os outros a gente vai deixar para ficar bem bonito no final. Vendo que eu tô fazendo uma caminha dos legumes. Vou temperar o limão e o salzinho temperado que tem aí pra ver como fazer. Ó, geralmente a tradicional muqueca é feita com as postas que são cortadas com as espinhas, mas como a gente tá usando para a mesma receita um corte só que serve para duas receitas, por isso que ela tá desse jeito, tá? E fica mais fácil da pessoa pegar sem aquele risco de comer um pedaço da espinha do peixe. Eu não vou falar que no sabor não muda nada, porque dentro daquele ossinho tem um pouco do colágeno do peixe que dá um... Então os antigos vão falar que muda sim. Mas a gente tá falando pra ter comida fresca em casa e também ter praticidade. Então a gente vai colocar um pouquinho do dendê, eu já pus pra refogar o alho. E agora, tá vendo? Eu ponho essa base da minha moqueca. Fica mais cremosa. Vou colocar aqui os pimentões, a cebola. Vou fechar. Daqui a pouco eu coloco os tomates porque eu quero que eles fiquem mais inteiros. Enquanto eu tô fazendo aqui a minha muqueca, eu vou fazer o arroz de coco. Então eu vou pôr leite de coco, arroz, um pouco do caldo de peixe. Uma dica, se tiver um gengibre, dá uma espremidinha aqui. Eu acho que eu tenho na minha geladeira. Sal, pimenta e tá pronto. Aquele arroz de coco. Tá vendo como sobra pode ser uma coisa incrível? Vou deixar aqui se ressecar e põe um pouquinho mais de caldo na hora de servir, tá? O pirão eu tenho que fazer na hora, mas eu já vou deixar aquecer no caldo. Vou usar um pouquinho de dendê. Então eu tô refogando pra fazer meu pirão. Um alho. Se você tiver aquela parte, lembra da cabeça? Aquela carninha que separou, pode colocar aqui. Eu tava com vontade de comer, eu já comi. Mas aí você coloca nesse refogado aqui. Aí fica um pirão com pedaços de peixe. Se não, pode ser direto com caldo. Eu vou deixar ele quentinho
Na hora que estiver pronta a minha muqueca, eu coloco farinha. E aí a gente chega no ponto. E aí a gente serve essa muqueca com arroz de coco e um pirão de peixe. Ralei um gengibre para dar um saborzinho nesse arroz de coco. Eu ralo e espremo para sair só o suco, sem bagaço. E eu vou dar também na minha muqueca. Eu não sou boba nem nada. Agora eu já posso colocar os tomates. Se quiser colocar um pouquinho mais de base, porque você já viu que ele soltou a quantidade de água que ele soltou. Esse tomate tá sem pele, sem semente. Se você gosta de um caldo menos líquido e mais grossinho, nessa base você pode bater uma mandioca cozida, porque aí ela espessa o molho. Mas se você não bateu, vou dar um outro truque para espessar. Não é da tradição, mas você pode pegar um pouquinho de polvilho, que ele vai espessar esse caldo e ficar ainda mais gostoso. Só uma colherzinha para ficar aquele caldo grosso. É só misturar bem. No restaurante a gente colocava a mandioca, porque ela é neutra em sabor e ficava aquele caldo mais grosso. E você vai ter mandioca cozida, pode bater aqui tudo junto e desde o início, tá? Mas eu quis ensinar esse que eu aprendi depois com meu amigo Fábio, do restaurante Micaela, que era colocar o polvilho no final, que espessava o caldo. Então assim, a gente sempre na vida tá aprendendo. Gente, isso aqui tá ficando com cheiro delicioso. O gengibre tem um sabor muito sutil. Se você coloca no começo, no final você nem vai sentir. Então, no final eu ainda vou ralar um gengibrinho, que é aquele detalhe final, que dá um gostinho todo especial. Sirva essa muqueca com arroz de coco e o pirão e uma pimentinha, molho de pimenta. Se não aprendeu a fazer, corre lá pra aprender a fazer o molho de pimenta, delicioso. Ó, o peixe já tá quase pronto, acabei de testar. Então agora eu já posso fazer meu pirão. Eu deixei o pirãozinho quente. A farinha que eu tenho aqui é aquela farinha torrada, fininha. Vou fazer o pirãozinho. Ó, esse é o pirãozinho feito só com o caldo do peixe. Se a TV tivesse cheiro. É nessa hora que a gente coloca o coentro, gente. Olha como ele fica bonzinho. Dá vontade de comer. Pô, pimenta e sal. Vou até fazer um pratinho aqui. O bom dessas panelas é que elas continuam borbulhando. Ó, o peixe tá suculento. Se eu quiser ainda colocar um caldinho adicional. Deu vontade de comer peixe? Então vamos substituir aquele peixinho empanado e frito, que a gente assassina o peixe, por uma muquequinha de peixe. E eu vou mostrar também pra você aquele peixe feito no forno.